que eu acho que é ruim a Yasmin sair? Porque prova que o programa tá tomando aquele rumo de escolher um vencedor antes de tudo e já determinar os rumos do programa. Por quê? A Yasmin hoje é uma das principais antagonistas do Davi. O Davi tem uma torcida super forte aqui fora. Sim. E as pessoas querem tirar a Yasmin porque ela brigou com o Davi. E eu acho que, de fato, a Yasmin, por mais que ela não tenha feito nada assim, de muito relevante na casa, ela ainda tem mais contexto, tem mais a se mostrar, especialmente porque a Vanessa Camargo saiu, do que teria o Lucas Buda. Então eu acho que ela só vai sair porque ela é rival do Davi. E aí o programa fica aquela coisa chata, tipo assim, nossa, a gente já sabe quem vai ganhar, e aí o público inteiro vai se movimentar para os rivais do Davi poderem sair. Eu acho isso um pouco previsível demais e cansativo. E eu acho isso chato. Eu confesso que fazendo essa análise, pensando na pessoa da Yasmin Brunet, por mais que ela não acrescente de fato no jogo, é importante ter um contraponto. Por mais que a gente sabe que ali é um jogo que a gente tem que... Sim, eles lá dentro têm que tentar tirar os oponentes deles, isso é fato. Mas se a gente pensar que nós temos ainda pouco mais de um mês de programa para rolar, que afinal ainda está previsto para 16 de abril, tirar todos os oponentes do Davi vai fazer aquele programa ficar chato. É esse meu receio. E seria ótimo se a Yasmin voltasse, que eles iam falar assim, nossa, mas a Yasmin tá forte, né? Ela tirou o Lucas Buda, porque até então as plantas têm aquela, né, até a fanfic, né, que eles têm brincado muito, achando que elas são as protagonistas, são fortes dentro da casa, né? E seria bom também até para as plantas ali dentro entenderem a saída, se fosse a saída do Lucas Buda, que do tipo, olha, o Lucas saiu. E até mesmo bater até um certo receio lá. A torcida da Yasmin é muito mais forte do que a torcida das outras pessoas, porque a Yasmin é um camarote, a Luísa Brunet fez toda uma mobilização para a Yasmin sair, a Yasmin não sair. Criaria tanto um enredo ali dentro daquela casa, que eu acho que deixaria muita gente bugada, talvez até o próprio Davi. Por mais que a gente vê que está caminhando aí para que ele seja o campeão dessa temporada, mas seria legal ele ter até um certo receio da Yasmin, um receio que o Luigi teve no começo do programa, quando ele tratou com a Yasmin logo nos primeiros dias. Talvez fosse interessante para o Davi ele ter esse certo receio em relação à figura da Yasmin, para ela chegar até um pouco mais adiante e a gente tentar tirar as plantas antes, seria muito mais interessante. E uma coisa é fato, todo mundo quer saber o BBB do lado de fora aqui, o que aconteceria com o Lucas Buda. Gente, eu queria muito que uma emissora, sei lá, tipo um SBT da vida, focalizando, a Sônia Abrão pegar e se repercutir, sabe? Dar um dia inteiro o reencontro de Lucas Buda com a atual ex-esposa, não sei definir ainda o status dos dois. Seria super interessante. Uma coisa lá, Luana Piovani, quando o Pedro Scooby estava no BBB, que ela fez o BBB render aqui do lado de fora. BBB paralelo. Exatamente. Um BBB fora das câmeras de 24 horas, sabe? Seria muito mais interessante. Mas vamos ver o que as pessoas vão achar, né, nessa avaliação, já que as enquetes apontam até então que a saída deve ser de Yasmin. Mas vocês acham mesmo, igual o Rômulo pontuou aqui, pode ser uma questão de herança, de uma rejeição que talvez fosse da Vanessa e estão passando para a Yasmin? Vocês acham que pode ter algum tipo de relação nisso ou não? É só mesmo a torcida que está realmente de fato focada nesse processo porque eles não vão tirar a Isabelle, por exemplo? Sim. Bom, eu acho que talvez tenha um pouco pela proximidade das duas, de Vanessa e Yasmin. Mas não necessariamente vai transferir de uma para outra, porque a própria Yasmin, às vezes, tinha certos confrontos com a Vanessa. Mas, da mesma forma como a Vanessa, eu tô sentindo que a Yasmin também tá meio que entregando os pontos. Isso é ruim para ela. Ela não tá muito com sangue nos olhos para poder permanecer ali na casa, etc. Ela já tá desanimada, já tá dando para ver que ela não quer ficar ali. Então, assim, para ela, de certa forma, para a pessoa Yasmin, não para a jogadora Yasmin, talvez seja bom ela sair, porque ela já tá meio assim, de saco cheio daquilo ali. Mas eu também tive essa sensação. Que ela principalmente nessa última semana. E eu acho que ela meio que tá entregando os pontos, assim.
Né? E isso não é bom pro programa, né? Mas isso pode ser, ela pode ficar desestabilizada após saída de Vanessa Camargo? Seria essa... Eu acho que foi um dos motivos que mais estabilizou ela, foi isso, sabe? Assim, meio que ela sentiu que ela estava no caminho errado, no grupo errado, né? Então, por isso que eu acho que a permanência dela, né, apesar de ser pouco provável que vai acontecer, ela seria importante até para ela, ia dar uma revigorada nela, né? Porque eu tô percebendo que, assim, o próprio discurso do Tadeu, né, e a produção, como tem sido feita a edição, meio que eles estão tentando dar ao entender que o jogo não tá ganho pro Davi, né, que não tem não tem nenhum vencedor definido ainda. E eu acho que tem potenciais vencedores ali ainda, sabe? Tem a Fernanda, que tem uma personalidade muito forte, a Pitel é uma jogadora muito inteligente, Sim. né? Então, eu acho que assim, que a Yasmin sair nesse momento seria muito ruim pro programa, sabe? Prejudicaria muito o enredo total da casa. É verdade, esse negócio que você falou que não tem um vencedor ainda, e aí a gente viu que hoje mais cedo o Boninho acordou a casa ao som de Infiel, com a câmera, desculpa, voltada para pro Buda. Que é uma forma também de falar com as pessoas. Gente, olha o que pode ser isso daqui. O que pode ser o Buda do lado de fora. E o Buda já tá com a pulga atrás da orelha. Como a Camila, a ex-atual, enfim, esposa não apareceu, ele falou, gente, cadê a Camila? E aí alguém falou assim, não, fica tranquila. Ela deixou espaço para outras pessoas, mas ele falou, tudo bem, pode ter sido isso, mas e se tiver parecendo que eu tô num crush com a Pitel? É muito interessante essa... Ele já tá entendendo um pouco do que tá acontecendo. É tanto que ele perdeu o apetite no almoço do anjo. Ele chorou. Então, acho que, de fato, ele deve estar entendendo, talvez até imaginando que, por causa disso, ele pode ser o eliminado dessa vez. E seria, eu confesso, seria muito mais interessante isso. Eu acho que talvez ele construísse uma história muito mais interessante desse pós-BBB saindo agora do que ele continuar lá dentro da casa nesse momento. Até porque é planta, né? Isso, e essa história vai perder força daqui a pouco. Ele tá levando o apelido de Buda muito a sério, né? Tá igual um Buda mesmo na representação dele na Star. Acho que... Né, acho que tem tudo você tem um peso, né? Saber, assim... dividir e equacionar aí as coisas. Eu acho que realmente, como falou, tá muito, literalmente, Buda, muito calminho, com umas tretas umas polêmicas que não vão pra frente, que não sustentam o programa até então. Apesar de que também Yasmin não tem todo esse potencial como a gente imaginava, eu mesmo imaginei que ela pudesse ter um potencial muito maior, ela poderia se mostrar muito mais dentro da casa. Mas a gente se decepciona, né? E como eu brinco aqui, não é tempo de BBB, nossa opinião dura talvez 5 segundos, né? Depois pode dizer uma coisa que eu passo a idolatrar. Eu não gostava da Fernanda, hoje sou Team Fernanda, né? Exato. É a melhor pessoa do programa? Não. Mas é uma que eu tenho uma certa afeição de ver ali dentro como estratégia, apesar de estar ficando um pouco mais apagada agora, ela e Pitel. Mas aí, falando dessas polêmicas, né, que a gente vê nesses últimos dias, vocês falaram, né, a gente debateu aqui sobre a questão do Buda com a Camila. Tem outras coisas acontecendo também dentro da casa que eu acho que a gente precisa falar, que tem a ver com Beatriz. Beatriz, ela... Não que ela tenha mudado no meu conceito, eu continuo achando ela uma pessoa chata, apesar de que ela tem feito algumas jogadas dentro da casa que me chamam a atenção, mas teve um episódio envolvendo o Tadeu Schmidt nesse domingo que eu queria saber de vocês. Beatriz, passou do ponto? Ela tá too much? Pois é. Talvez esteja. Só que o episódio foi o seguinte, né? Ela entrou no ao vivo, falou com o Tadeu. Tadeu, você tá gato demais. E aí ele deu uma chamada nela que foi até ruim de assistir. O público viu, falou assim, nossa, constrangedor. Foi meio constrangedor, que ela falou assim, Beatriz, só minha mãe fala assim comigo, mas nem ela fala tanto, alguma coisa do tipo. E aí eu estava relendo algumas coisas e eu vi que no passado o Tadeu já tinha falado com ela
para ela continuar elogiando ele, porque ele estava gostando. Então, talvez, eu acho que sim, ela passou do ponto, já tá chata, insuportável. Mas, de certa forma, o Tadeu também alimentou isso no passado. Só que depois de um tempo, talvez orientado até pela direção do programa, ele tenha visto que não tá legal, que já tá too much, como o Renato falou. E assim, agora a Beatriz ficou até... Depois teve aquele plano geral dos participantes, ela tava assim, ó, murcha, depois dessa... Eu não cheguei a notar a reação. Ela ficou murcha. Então eu acho que isso foi até bom para ela dar uma acalmada nos ânimos, até pro jogo dela lá, que tem hora que é forçado. Demais. Assim, era legal no início de acompanhar. Nossa, que pessoa animada. Gente, ninguém aguenta uma pessoa naquela animação 24 horas, não. Então, talvez isso foi bom também para ela dar uma acordada e começar a se mostrar quem ela é de verdade. Eu acho sim que ela é animada, acho sim que ela tem muita energia, mas eu acho que tem certos pontos que ela força sim. Então vai ser bom essa chamada para ela dar uma acordada e mostrar quem ela é de verdade, animada, mas nem tanto. Isso é uma coisa que pode pesar contra ela, tipo assim, se ela chegar aí no momento decisivo contra o Davi, essa questão do temperamento do público achar ela chata, isso aí pesa muito contra ela, sabe? Eu acho que ela também é uma potencial candidata a tirar esse título do Davi, né? A tirar o prêmio do Davi. Mas se o público pegar essa pista de que ela é chata, já era, né? Aí o público não perdoa. E eu até ia falar aqui que eu não iria me surpreender se ela falasse que o Tadeu tá gato na próxima edição também. Só como você falou que ela meio que já sentiu, né? Já deu para perceber que ela sentiu, então eu acho que ela vai dar uma quietada no facho dela, pelo menos com isso aí, né? Olha, eu não vou muito para esse lado, não duvido que ela ainda tente ainda. Por quê? Eu não acho a Beatriz tão inocente assim como as pessoas acham, vendem essa ideia de que ela seja inocente. Não tô falando assim que, nossa, que ela é super inteligente, também não tô menosprezando a inteligência dela, mas ela sabe que é um momento de VT. Exatamente. A câmera tá olhando para ela, tá filmando ela, se ela tá falando, é o que todo mundo tem que entender. Quanto mais você aparecer no VT, mais o público do sofá vai te ver, vai memorizar a sua cara. Por isso que a gente, às vezes, estava até brincando aqui do Buda. Giovana, quem é Giovana? Né, gente? Não aparece, não faz nada. Porque não tem tempo nem de VT, porque é uma pessoa apagada. Então, acho que a Beatriz, ela é muito esperta nesse sentido. Ela sabe que interagindo com o Tadeu, por mais que seja o jeito dela, talvez espontâneo, mas ela sabe que para ela isso vai reverter em VT. É câmera olhando para ela, apontando ela. É a câmera que às vezes pode dar um foco na cara dela lá e vai ser a cara dela, ela não vai estar só no meio da sala, no sofá.